Meu nome é Gabriel Bacelar e eu sou um piloto iniciante. Por enquanto eu tenho a licença de piloto privado e essa é a primeira licença que a gente tira no curso de pilotagem. Agora no começo de 2025 eu comecei o PC, que é o piloto comercial, e essa é a etapa que vai me permitir, assim que eu terminar ela, ganhar dinheiro na área trabalhando como piloto de avião. Por enquanto eu ainda não posso porque eu só tenho um piloto privado, mas terminando o piloto comercial, aí sim eu vou poder trabalhar na área como piloto. Não significa que isso vai acontecer rápido, né? Mas pelo menos eu vou estar pronto para trabalhar. O objetivo desse canal é registrar minha trajetória como aluno e quem sabe matar um pouco da sua curiosidade sobre o processo e sobre as dificuldades e cada conquista que a gente como piloto aluno vai encontrando ao longo do caminho. Hoje você vai me acompanhar em um dia realista e sem filtros de um piloto iniciante. O meu dia eu gosto de começar com um bom café e uma boa leitura. E isso já tem alguns anos. É sempre muito bom aproveitar o sossego da manhã para começar o dia bem devagar antes que a correria comece. Eu adiantei tudo que eu tinha de trabalho ontem para que eu pudesse focar nos estudos hoje. Então no vídeo de hoje eu tenho 3 metas principais em relação ao meu curso. Estudar dentro do avião, lá no Aeroclube, fazer simulado e assistir aula. E eu garanto que vai valer a pena você ficar por aqui e acompanhar um pouco da minha rotina como um piloto aluno. Primeira parada de hoje então é ir até o Aeroclube. Eu já tô a caminho de lá e antes de sair de casa o tempo estava muito ruim, estava bem fechado, assim, as nuvens bem baixas e eu achei que fosse chover por um momento. Qual que é o problema? Se estivesse muito feio, prestes a chover, eles iam guardar o avião, ia colocar ele dentro do hangar lá e aí eu não ia poder estudar hoje. E o meu objetivo é justamente esse, ir lá para estudar dentro do avião. Vim aqui na loja de conveniência do posto para pegar alguma coisa para eu comer, algo menos zoado, talvez um pão de queijo. Porque eu não tomei café da manhã antes de sair de casa, acordei meio tarde, aí não queria ficar sem comer nada. Aí, agora sim, não é a melhor opção, mas tá valendo, só pra não ficar sem comer nada mesmo. Eu amo Curitiba, mas tem uma coisa que eu não me conformo, que é o seguinte, até pra estudar, até pra gente ir até o Aeroclube, estudar um pouquinho, a gente depende da meteorologia, a gente não sabe se o tempo vai ficar ruim do nada assim, começa a chover, começa a se formar umas nuvens pesadas em cima da gente, e aí pronto, fechou o tempo. É melhor me apressar porque o negócio não tá muito legal por aqui. Já tô aqui no avião então, tem vários outros aqui no pátio, estão todos pra fora por enquanto. E esse daqui é o avião em que eu vim estudar hoje. Esse aqui é um avião bem diferente do avião que eu tô fazendo as minhas horas de voo, pelo menos a maioria delas. E aí vai ser legal ter uma experiência num avião diferente pra voar de vez em quando. Como eu comentei, esse avião aqui ele é consideravelmente diferente do outro que eu tô acostumado a voar. E na verdade nesse avião aqui eu já fiz 3 horas de voo, que foi quando eu tava fazendo os meus voos noturnos obrigatórios do piloto privado. E aí eu não podia voar no outro avião, e esse daqui, ele é homologado para poder voar à noite. Só que eu não tive ainda a experiência de voar durante o dia nele. Então agora que eu tô no piloto comercial, que é uma etapa que a gente tem bastante hora de voo para torrar, eu vou aproveitar para fazer um voo ou outro nesse avião e aumentar um pouquinho esse meu repertório, ter experiência com novas aeronaves, e o momento é agora, não tem oportunidade melhor do que no piloto comercial. Só para contextualizar um pouco, eu tô com uma navegação planejada para o fim desse mês, a gente acabou de virar no mês de abril. A gente está no comecinho do mês, então no fim do mês eu tenho planejada uma navegação para navegantes. E a ideia é sair daqui de Curitiba e ir até lá, só que em vez de eu ir com um aerobueiro, que é o avião que eu estou acostumado, eu vou com esse avião aqui, que é o Cherokee 140, que tem um pouco mais de performance. É uma experiência diferente também, tanto na questão da navegação como no avião em si. Então vai ser muito bom eu ter essa experiência e eu tô bem animado para isso. Então por isso que eu vim aqui estudar dentro do avião hoje, para poder relembrar algumas coisas, porque já tem mais ou menos 2 anos aí desde a última vez que eu voei nele. Então tem muita coisa em relação à checklist, em relação à operação dele, em relação ao painel aqui que eu não me lembro, e aí vai ser bom relembrar hoje. Primeira coisa que eu vou repassar aqui então, eu acho que vai ser o principal, que é a questão do checklist, que eu não tô acostumado por ser um avião diferente. Então, para quem tem curiosidade, inclusive, não é da aviação, um negócio interessante aqui que vale ressaltar é que cada etapa do voo, desde antes do acionamento até o momento que a gente está no ponto de espera, decolagem, cada etapa dessas tem um checklist, tem uma lista de coisas para a gente fazer e não deixar passar nada. Então a gente sempre, antes de cada voo, durante cada voo, a gente segue o checklist para não deixar passar nada. Então aqui, por exemplo, antes do acionamento tem uma lista de coisas para fazer.
Logo no momento para acionar o avião também tem uma lista que a gente deve seguir na ordem. Depois do acionamento tem mais uma sequência. Quando a gente estiver no ponto de espera tem outra sequência aqui para cheque do motor. Virando aqui a gente tem o alinhamento, quando a gente está alinhado lá na pista, na cabeceira para decolar. Tem também depois da decolagem, cruzeiro, aproximação, logo antes do pouso, logo depois do pouso e no corte do motor, que é quando a gente desliga o avião, grosseiramente falando. Inspeção pré-voo completa, documentos a bordo, capa do pitot retirada, calços ambos removidos, assentos e cintos ajustados, janelas e portas fechadas e ajustadas, flap recolhido, flap aqui embaixo, seletora no tanque mais cheio, rádios e equipamentos desligados, disjuntores armados e autorização a acionamento. Para acionamento, então, freio de estacionamento aplicado, bateria ligada, combustível, cadê? Aqui, freio de estacionamento aplicado, mistura rica, motor 1800 RPM, checa aqui, 1800 RPM. O lado bom é que não tem muita coisa que muda em relação ao checklist em si, o que deve ser feito, a ordem, porque a ideia é a mesma, para acionar o avião, para poder fazer o check do motor no ponto de espera, alinhamento, tem uma sequência lógica, então não muda muita coisa. O que vai mudar é que esse avião aqui ele tem mais instrumentos, tem uma particularidade ou outra que o aeroboeiro não tem, e agora que eu estou um pouco mais familiarizado com o checklist por conta da prática, aí eu consigo passar pelo checklist de outro avião aqui com um pouco mais de facilidade, né? Agora, claro, sem praticar isso daqui não adianta de muita coisa, então tem que estar sempre treinando. Aproveitar para praticar em casa, que eu tenho esse checklist aqui no manual do avião, então aproveitar para treinar e ficar um pouquinho mais fluente nele para poder deixar mais dinâmico durante o voo. Tem um outro detalhe bem importante aqui, depois de cada voo que eu faço, todo voo, eu abro aqui no bloco de notas, coloco a data, a minha hora de voo, só para eu acompanhar aqui de forma rápida, né? Tudo bem que tem a CV digital e outras formas da gente acompanhar a quantidade de hora de voo que a gente tem. Só que aqui no bloco de notas eu deixo de mais importante tudo aquilo que eu peguei de mais essencial durante o voo, algum insight, alguma coisa que o instrutor falou. E aí eu abro esse bloco de notas, logo depois do voo eu já começo a anotar as coisas, só que ao longo dos dias a gente lembra uma coisa ou outra, e a tendência é a gente, beleza, não vou esquecer. Só que à medida que eu vou lembrando, eu já vou colocando aqui no bloco de notas para eu sempre consultar. Então eu tenho isso de todos os voos aqui, e agora no piloto comercial não está sendo diferente. E quando eu estava fazendo os meus voos noturnos aqui, eu coloquei várias observações aqui e eu vou aproveitar para revisar agora porque é muito importante. É num momento como esse agora, que depois de 2 anos eu vou voar esse avião de novo, e aí é muito bom ter essas notas aqui para poder consultar, porque foi muito importante na época. É isso aí, fechou por hoje então, já fiz o que eu precisava fazer aqui no avião. Dá uma checadinha aqui no motor, no óleo. Faz tempo que eu não faço isso aqui nesse avião. Pode ser, por favor. Aproveitei a vinda aqui para poder fazer a impressão de 2 documentos aqui. Uma é a carta de corredores, essa daqui de cima, que eu vou usar para voar no dia, lá pela região, que é a REA lá de Floripa. E aí o documento de baixo é o descritivo, então é um documento que fala e coloca as informações mais importantes sobre essa carta que está aqui em cima. Já de volta em casa com a minha cadeira silenciosa, que um dia eu ainda vou trocar. Vocês puderam me acompanhar hoje lá no Aeroclube, estudando um pouquinho, algo que eu costumo fazer. Não é sempre que eu consigo ir, mas eu procuro tirar um tempo no mês, nem que seja uma vez, 2 vezes no mês, e dar um pulo lá no Aeroclube para poder estudar dentro do avião, porque para mim faz muita diferença. Eu acho que faz muita diferença também para os outros alunos, mas enfim, não sei como é que eles se sentem em relação a isso. Eu sei que pra mim faz muito bem, então sempre que eu posso, tenho essa oportunidade, eu vou lá e faço. E os estudos, eles não acabam por aqui. Eu acabei de voltar lá do Aeroclube, essa é uma parte dos estudos que eu preciso me dedicar. E a outra parte eu faço aqui em casa, que no momento tá sendo o mais importante pra mim, porque eu tô fazendo curso teórico de piloto comercial online e eu também tô fazendo muito simulado referente às matérias que a gente aprende nesse curso teórico e que a gente eventualmente precisa passar por uma prova avaliativa da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Agora já é hora do almoço, já é 12h40 agora, então vou dar uma pausa agora para almoçar e depois do almoço eu retomo os estudos. E eu tenho 2 objetivos principais em relação aos estudos esse ano. O primeiro deles é estudar todo santo dia. Então todo santo dia eu vou estudar nem que seja 15 minutos. Eu não coloco o limite, então eu vou estudar 1 hora, eu vou estudar 2 horas por dia. Até porque às vezes a gente coloca esse objetivo pensando muito naquela ideia de que ou eu estudo 3 horas no dia ou eu não estudo nada.
E isso não é legal, porque paralisa a gente. Vai ter dia que a gente não vai conseguir estudar essa quantidade por conta da correria, por conta das atribuições. E por a gente ter colocado uma duração, um tempo obrigatório por dia muito alto, a gente pensa, se eu não fizer essa quantidade, é melhor não fazer nada. Aí é um problema. Então eu coloco o objetivo de estudar todo santo dia, porém, pelo menos 15 minutos por dia. Então se der para eu estudar 15 minutos, bati minha meta. Isso daí reforça a identidade de que eu sou uma pessoa que estuda. Então todo santo dia eu sento na cadeira e estudo, nem que seja 15 minutos. Meu outro objetivo principal em relação aos estudos é fazer simulado toda semana. Então eu coloco pelo menos 3 simulados toda semana. E claro, se eu tiver vontade, sentir que eu preciso reforçar alguma coisa, aí eu faço mais simulados. Então muito em breve, por exemplo, eu vou precisar fazer a prova avaliativa do piloto comercial teórico. E eu vou precisar dar um gás nos simulados, fazer bem mais simulados por dia. E com certeza essa quantidade vai aumentar. Mas eu coloquei a meta realista e pé no chão de 3 simulados por semana, eu tô conseguindo fazer tranquilo. Hoje, por exemplo, eu pretendo fazer 2 simulados para poder dar um gás em outra matéria, que eu sinto que eu posso dar uma atenção. Até porque fazendo curso teórico agora, eu finalizei mais um módulo, mais uma matéria. E com isso é legal que eu faça mais simulado para poder sempre manter a matéria fresquinha na cabeça. E é isso aí, bora almoçar e daqui a pouco eu volto. Chegou a hora então de fazer um simulado. Hoje vai ser de regulamento de tráfego aéreo, sobre as regras que temos dentro da aviação. E sempre que eu posto que eu tô fazendo um simulado, alguém me pergunta onde é que eu tenho feito e eu recomendo o Aeroprovas. É um aplicativo novo de simulados de piloto privado e piloto comercial que veio para fazer a diferença. O aplicativo é fluido, bonito e tá ficando melhor a cada dia. Ele tem métricas de progresso de cada matéria, gráfico de evolução mês a mês e recomendação de estudos. E acabou de chegar uma ferramenta incrível para os assinantes do plano ilimitado, que é a explicação das questões incorretas. E isso ajuda demais na aprendizagem durante os simulados. E eu consegui um descontão para você na sua primeira assinatura. Usando o cupom BACELAR20 você garante 20% de desconto e assim você vai ter a oportunidade de experimentar o Aeroprovas. Acesse o primeiro link na descrição e aproveite! Galera, tá caindo uma chuva agora. E aí eu percebi que eu realmente escolhi o melhor horário para ter ido lá no Aeroclube hoje cedo. Eu ia hoje à tarde para poder fazer aquele estudo lá dentro do avião. Só que aí eu mudei de ideia porque eu imaginei que à tarde pudesse chover e realmente, olha como é que tá a situação. Aí tá feito então, mais um simulado aqui para conta. Fiz um simulado de regulamento de tráfego aéreo aqui do piloto comercial. E agora eu estou fazendo cada vez mais simulados do piloto comercial, justamente porque agora eu entrei nessa fase. Daqui a pouco, como eu falei, eu vou precisar fazer prova. Então é bom eu já ir me familiarizando com as questões aqui. E nesse simulado eu fiz ele em 14 minutos e 15 acertos aqui. Eu aproveito também para ir pesquisando algumas coisas aqui, não vai dar para ver. Mas eu aproveito para ir pesquisando aquilo que eu não sei ou algo que eu precise relembrar. E aí acabo unindo o útil ao agradável. Então por isso que demorou um pouquinho mais aqui para fazer, porque são só 20 questões e questões rápidas de responder. E aqui então estão todas as questões corretas, tem as questões incorretas aqui também, com a explicação da questão, isso é uma coisa que eu acho bem legal. Eu ia fazer 2 simulados hoje, como eu tinha comentado, mas eu acabei mudando de ideia, vai chegando mais pro fim da semana, a gente fica mais cansado. Aí agora depois do almoço, agora já é 3h30 da tarde, já estou ficando mais cansado e eu ainda tenho mais um bloco de estudo para fazer, só que dessa vez assistindo aula do curso teórico. Então eu vou deixar esse segundo simulado aí para uma outra oportunidade e agora eu vou seguir fazendo o que eu preciso fazer. A forma que eu encontrei de resumir o conteúdo das aulas é usando o Notion. Eu assisto às aulas e eu vou escrevendo as informações mais importantes e divido em blocos. E cada dia que passa eu vou acumulando mais e mais resumos, como vocês podem ver. Eu acabei de começar uma matéria nova que é regulamento de tráfego aéreo. E é a matéria mais densa do curso, pelo menos é o que eu acho. Não necessariamente a mais difícil, mas é a que tem mais detalhes e conteúdo, porque dentro dela a gente estuda as leis, as regras e assim vai. Então é bastante detalhe pra gente assimilar.
Agora sim, mais uma aula finalizada, uma aulinha um pouquinho mais longa, tem 47 minutos essa aula, sobre aeródromos e aeronaves. Tem muito detalhezinho, não é uma aula muito difícil, ela é uma aula que tem muito detalhe só. E aí aqui, como de costume, o resumo que eu gosto de fazer no Notion, eu vou escrevendo à medida em que eu vou assistindo a aula, e é consideravelmente melhor do que fazer na mão, porque fazer resumo à mão é muito perda de tempo. Então eu parei de fazer isso e agora eu só faço aqui. E aí eu consigo também tirar print da tela e colocar aqui alguma coisa importante sem ter que escrever tudo. E hoje você pode me acompanhar em mais um dia de estudos, mais um dia de preparação no meu curso de pilotagem, correndo atrás desse sonho aí de me tornar piloto de avião, de poder trabalhar na área, exercer essa função que eu sonho desde que eu era moleque. Eu vou deixar como recomendação esse vídeo aqui, que é basicamente um vídeo em que eu coloco na prática tudo isso que você viu no vídeo de hoje, que é a teoria. Eu espero muito que você goste e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!